Olá a todos aí do canal. A gente vai comentar hoje, ou falar, conversar sobre obsessão. O foco é falar sobre obsessão complexa. O motivo porque na própria doutrina espírita é o que mais estuda sobre a questão da obsessão, né? Ela vai falar na codificação, Allan Kardec vai nos trazer a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas se nós pegar lá no Evangelho, na Bíblia, a gente já vai ver casos de subjugação, né? Onde se fala em possessão, a gente conhece aí no folclore o tal do exorcismo. Então tudo isso seria já o terceiro fator da obsessão, já de subjugação, quando o espírito está dominando fisicamente ou moralmente a pessoa a qual ele se destinou a isso, né? A gente tem também no Código Internacional de Doenças, no CID-10, que hoje eu acho que já está em CID-11, né? É a nova edição. Mas no 10 ainda é o item catalogado F44/3. Então ele continua lá, só que talvez, pode ser que no 11 mudou ali talvez o código, alguma coisa nesse sentido, né? Mas ele está lá como transtornos de possessão, já identificado pela ciência, pela medicina, né? E por esse fator que alguns médicos, como o Sérgio Felipe de Oliveira, doutor lá de São Paulo, ele conseguiu, introduzindo em algumas instituições, né, de medicina, a aula de espiritualidade, utilizando esse CID-10 ali, esse item F44/3, com transtornos de possessão, então como uma referência científica, e poder estar acrescentando a espiritualidade também nas aulas de medicina, principalmente na psiquiatria, né? Ele é extremamente necessário compreender o todo. Então a gente não vai aqui se pegar na obsessão simples, vai deixar ela meia de lado, e a subjugação também. É um fato jamais conhecido meio geral. A fascinação, que muitas vezes ela não é bem conhecida. E a fascinação ela faz muito, vamos se dizer, ter muitos sintomas dentro da obsessão complexa. Qual a diferença então da obsessão complexa? Isso considerando algumas obras de André Luiz, também algumas obras aqui até de Robson Pinheiro, que não é entendido como fazendo parte da epistemologia espírita, mas suas obras mais antigas elas são bastante coerentes, né? Algumas até que relatam algumas questões da época que ele escreveu, parece bastante mística, né? Entre batalhas no mundo das trevas, subcostal. E a gente vai ver aí no livro Transição Planetária, na coleção, né, de Divaldo Franco, trazendo informações bastante parecidas com algumas de Robson Pinheiro, que fazem parte dessa nova, vamos dizer, transformação do planeta, né, de mundo de provas e expiações para regeneração. Então nada está fora do controle, mas acaba que, assim, no nosso dia a dia, às vezes a gente até, quem tem uma mediunidade aí um pouco mais aberta, percebendo dias às vezes que não deveria haver um motivo aparente, mas a gente percebe uma atmosfera às vezes mais pesada, um cansaço excessivo. Então isso são coisas às vezes até, não na questão da obsessão, mas na questão até dessa influência do mundo extrafísico, o que se chamaria de umbrais mais grossos, e as regiões de trevas e abismo, que André Luiz nos coloca, sendo expurgadas, limpadas, né? Então não tem como de lá pegar e pronto. Eu estou aqui, por exemplo, num lugar aqui na Embuia, que tem bastante árvore e tal, é o parque aqui, é um lugar bom de meio-dia para dar uma descansada. Mas se o pessoal quiser fazer uma limpeza aqui, eles vão ter que recolher as folhas, vão fazer um fogo, isso vai incomodar, vai dar fumaça, vai gerar um certo, para fazer a limpeza, ele gera um incômodo. Então a Terra também está passando por isso, já dando esse feedback. E há os espíritos contrários ao progresso da humanidade. A própria proposta que faz parte do ciclo planetário de transformar em regeneração, né? E Cristo sendo assim o seu condutor, Jesus. Então há algumas entidades contrárias a isso. E elas vão atacar tanto pessoas, às vezes individuais ou grupos. Divaldo Franco fala numa entrevista que ele deu no ano que iniciou a pandemia, no último congresso que teve lá no Paraná,
O Divaldo fala que ele diz criticando outros, não. Mas o Espiritismo hoje ele é uma das religiões também que traz muita luz à tona do Evangelho de Jesus. E dentro dos ensinamentos de Jesus na prática, no dia a dia, tentando colocar isso em prática, entendimento? E não numa questão de apenas em instituições ou em rituais. E dentro desse modelo, a ela é muito perseguido, os centros espíritas, as casas espíritas, grupos espíritas e as pessoas em si, né? Então, eu estou trazendo esse assunto opção complexa, serve para todo mundo, mas nesse momento, às vezes eu estou falando até mais para o espírita e às vezes aquele para o trabalhador. Porque o que seria que eu diga fascinação? A fascinação é justamente a pessoa estar obsediada e não saber que está obsediada, em achar que não está obsediada. E ali a gente vai ter alguns sintomas. Ela não vai, um exemplo assim, do, ela, por exemplo, ela já nem vai buscar ajuda muitas vezes, porque ela acha que ela não precisa ajuda. E que se alguém vem te dar um conselho, alguma coisa nessa área, essa pessoa que está com inveja de mim de alguma coisa, eu estou bem, eu não tenho problema, ou se o problema que eu tenho não é por causa daquilo, o meu problema às vezes é uma questão financeira, é uma questão de trabalho. Então, a fascinação, indo para a obsessão complexa, ele vai acrescentar o quê? O grupo de espíritos que está predestinado a prejudicar um centro ou indivíduo. Ele tem um planejamento. Então, esse é o primeiro fator. Ele tem planos. Ele tem um plano para aquele cidadão ou para aquela família. E aí, muitas vezes, ele pode ser que não consegue atingir diretamente aquela pessoa que ele queira. Mas então ele vai atingir outra pessoa que pode influenciar a vida dessa pessoa. E aí, para isso, ele vai começar a fazer um estudo da pessoa que ele quer atacar ou da pessoa que vai ser o meio com que ele chegue lá. Um exemplo, no livro Aconteceu na Casa Espírita, eles queriam afastar uma senhora lá da Casa Espírita, mas ela era uma senhora muito disciplinada, coerente, trabalhadora, pensamento sempre bem. Eles não conseguiam chegar nela. Não tem como o espírito chegar na pessoa de repente e fazer alguma coisa. Ele entra por portas que a própria pessoa abre. Então eles foram em quem? Eles foram no marido. Porque o marido tinha uma influência sobre a esposa. Né? Então aí eles começaram então a influenciar o marido, colocar que aquilo era uma coisa negativa, que era ruim, ela está indo no centro espírita, para que ele proibisse ela de ir no centro espírita. Então essa é uma ideia já de um processo de obsessão complexa feita sobre um centro espírita para tentar, vamos dizer, fechar aquele centro. A ideia seria aquela, e para isso ele começa com um projeto em cima dos trabalhadores pilares, mas como não chega lá, ele começa por outro. Então vai ter um plano. Mas esse plano ele passa por um estudo. Então ele vai estudar a pessoa, só que não vai estudar só a pessoa hoje ou agora dela. Ele vai estudar toda a parte dela da vida agora, da vida para trás dessa existência e das existências anteriores, buscando ver o que a pessoa, aonde é que ele já falhou em outras vidas. Qual é o desejo central? Por exemplo, nos diz André Luiz, no livro de Chico Xavier, da coleção André Luiz, né? Ele conversa lá com alguns espíritos que eles falam: nós aprendemos na escola para vingadores a identificar o desejo central do indivíduo e ali superalimentá-lo. E aí fica muito fácil nós dominar esse espírito. Então, às vezes, assim, quando eu li esse lá, eu disse, qual será que é o meu desejo central? Às vezes a gente nem sabe. E se o meu desejo central for algo, às vezes, não é que seja uma coisa negativa, mas se o meu desejo central for enriquecer, for ficar famoso, eles vão trabalhar isso. Então, eles vão superalimentar aquilo que eu tenho. É errado trabalhar, querer ganhar dinheiro, viver bem? Não, não é errado. Mas se esse é o desejo central da nossa vida, daí eu não estou amando a Deus por todas as coisas. Eu estou amando a Mamon. Eu estou amando algo material. Então, agora, se o meu desejo central fosse algo de Deus, realmente em equilíbrio, ele não tem entrada. Porque, assim, a pessoa já está no centro espírita, às vezes, já estudou o ESD, está trabalhando. É mais difícil, às vezes, o espírito chegar e conseguir com que ele faça algo realmente negativo. Que ele vá lá fazer o mal para alguém. Não é que não
ninguém é santo porque é espírita, é lógico, né? A gente tem nossas dificuldades, mas eu penso assim, pelo menos a gente já tenta se melhorar, a gente já tenta fugir das coisas negativas. Não quer dizer que a gente não vai ter tentações, mas a gente procura fugir delas. Então, fica, às vezes, a espiritualidade já não consegue chegar de cara e querer fazer uma ideia de uma coisa negativa, porque a pessoa já vai rejeitar. Mas ele pode, num processo complexo, vamos dizer, até desequilibrar esse trabalhador, fazendo com que ele acredite que ele tem que salvar o mundo, que ele tem que ajudar todo mundo, que todo mundo que chega, ele tem que dizer sim, abraçar, receber, vem cá, todo mundo que pedir ajuda, ele vai ser obrigado a ir lá, então ele tem os dias dele no centro de compromisso, e aí daqui a pouco um pede fora de hora, outro pede fora, daqui a pouco vai lá na casa dele, já pede para dar passe lá, e ele acha que em nome de Jesus ele não pode dizer não. Isso, com certeza, a pessoa que passa por isso é uma obsessão complexa, que tem um projeto e a pessoa está fascinada naquele momento. Eu posso falar bem isso, que eu passei justamente por um processo desse anos atrás. Então, hoje o Edson é muito favorável e muito fácil dizer não, porque ele já passou por esse outro processo. Então, o Edson tem a rotina dele, o dia no centro espírita e deu. Porque senão é fácil, poderia cair nessa outra área de novo, sem falar em outros processos, né? Mas então, assim, continuando aqui, obsessão complexa, ele vai usar da fascinação para a pessoa não se perceber que está obsediado. Nesse processo, ele começa a afastar, a querer isolar a pessoa de outras pessoas que poderiam lhe ajudar. Ele começa a buscar um isolamento, isso também é processo. Ele começa a colocar, a pessoa tem algumas atividades na casa, do jeito que eu coloquei. Às vezes ele vai ficar fora, querer fazer demais, ele também pode começar a criar, digamos, dependendo da pessoa, empecilhos, compromissos no dia do atendimento dele no centro. Então a pessoa tem um aspecto muito forte para o profissional. Nossa, o profissional, e o ser humano é assim hoje, né? O nosso mundo ele vive assim, você não pode dizer não para o crescimento profissional. Você não pode dizer não para ganhar mais. Então, a pessoa que acredita nisso, eles vão utilizar isso. E às vezes vão conseguir o quê? Uma promoção para a pessoa. Só que nessa promoção ele não vai ter tempo de ir no centro. Ele vai conseguir lá um curso gratuito daquilo que ele queria, mas é no dia que ele ia no centro. Ou alguém vai lá, vai marcar uma reunião justamente naquele dia. E aí o que ele faz? Ele acaba deixando o centro, que era o compromisso que ele assumiu, porque o centro é assim, do trabalhador. Ninguém é obrigado a ir, é voluntário. Mas até o momento que você aceite esse voluntariado, a partir desse momento ele é compulsório, porque você se comprometeu com Cristo isso. Então a nossa casa até a gente procura assim, todo ano a gente fazer uma reunião antes de final de ano para ver o que cada um assume para o próximo ano. Para daí a gente poder começar o ano sabendo os trabalhadores que a gente vai contar com aqueles trabalhadores. E que para aquele ano a pessoa se mantenha naquilo que ela assumiu. É melhor então ela pegar menos e aumentar do que pegar alguma coisa e parar. Porque se a gente já tem um princípio assim, aquilo que eu assumi na casa no ano eu não vou parar, então aquilo ali já vamos se dizer para mim, ele é algo que eu vou me preservar de obsessão que possa estar me tirando do trabalho. Aí é lógico, né, que assim, existem fatores, às vezes tem fatores na nossa vida que pode acontecer. E a gente programa antes, olha, realmente no dia tal vou ter uma reunião na empresa, não tem outro dia, não tem como mudar e eu não posso faltar dessa reunião. Você vai lá, avisa o dirigente do trabalho, da casa, se programa, colocou, ótimo. Agora, se isso começar a ser comum, esse mês faltou uma vez, mês que vem faltou mais uma, no outro já vai faltar duas. Aí de a pouco está faltando mais do que está vindo, porque a espiritualidade encontrou o caminho, espiritualidade negativa, encontrou o caminho a qual consegue fazer ele parar, né? Então a gente fala que um outro fator para a preservação é o equilíbrio, né? E a gente tem prioridades para a família, para o trabalho, para a religiosidade e para o lazer. Agora, isso é prioridade, não quer dizer que um é mais importante que o outro, a gente precisa de todos, é lógico que família em primeiro lugar. Mas para a minha família estar bem, a minha terça-feira, que é o meu compromisso com o centro, é o compromisso com o centro. Então, se alguém me pedir alguma coisa da família na terça-feira, é não naquele momento para a família. Porque eu assumi com a espiritualidade. Então, porque senão às vezes ele pode até utilizar isso, que a família é mais importante, e daí toda semana, todo mês tem alguma coisa para a família que eu deixo o centro para ir ali.
Só que também assim, se no dia que sábado é meu dia da família, vem alguém lá desesperado e precisa lá de uma conversa fraterna, o Edson vai atender? Não, não vai atender, porque ele vai ficar com a família. Entende como a gente saber ficar na programação que a gente se desenvolve? Porque senão é muito fácil a gente cair nesse processo da fascinação e daí entrar numa obsessão complexa, que ela vai acrescentar mais o que ainda. Então a gente falou aqui, ó, eles têm planejamento. Daí eles têm um planejamento, eles têm um projeto, e aqui é um desenvolvimento, e eles têm tempo para isso. Quantos casais que se separam que vieram de uma obsessão complexa? Quantas pessoas que deixaram a casa espírita, que brigaram com alguém e ficaram magoados porque vêm de uma obsessão complexa? Então eles têm planejamento, desenvolve o projeto através do conhecimento das pessoas, usando bastante da fascinação, e aí eles têm uns outros apetrechos ainda. Nós vamos ter em André Luiz, no livro Libertação. Ele vai falar lá da Margarida, uma obsessão complexa. Ela tem uma falange de 60 espíritos dentro de casa com ela, 60. E o líder dessa falange, ele é um espírito inimigo dela, o inimigo que ela teria, é o maior inimigo no plano astral. Então, o que a pessoa, o espírito que tinha um planejamento para ela, que é o planejamento para aquela mulher que Gregório quer, que é o líder lá da Cidade das Trevas? Isso está em Chico Xavier, André Luiz. Gregório quer que ela morra pelo suicídio. Ele quer que ela se suicide. Por quê? Porque ele tem um amor compulsivo por aquele espírito feminino, que se apresenta feminino, né? E ele quer que ela morra pelo suicídio, porque assim ela vai para onde? Vai lá para a cidade que ele domina, que é uma cidade das trevas, né? Então ele quer ela lá na realidade. E aí ele encontra o espírito que é o maior inimigo dela, ele vai buscar e diz, olha, eu encontrei essa pessoa que te fez isso em vida tal. Eu vou te ajudar a tu fazer a tua vingança. E ele bota esse espírito na casa dela e ele dá uma falange de espíritos também para ajudar a fazer ela ir ao suicídio. Olha que loucura, né? Então isso é um planejamento, é uma obsessão complexa. Então assim, ela vai ter ali um espírito inimigo do passado, uma grande falange. Aí eles fazem o quê? Eles ligam a mente dela ovoides. O que é um ovoide? O ovoide é um espírito como nós, que chegou na fase da razão nominal, que por algum motivo se destinou no ódio, na maldade, na vingança, aquele pensamento constante depois de desencarne, e ficou procrastinando a reencarnação, virado naquela só ódio, só vingança. A forma espiritual dele, que quando a gente desencarna, a gente tem o perispírito, né? Tem ele agora, fica com o perispírito sem o corpo, que é um corpo astral. Mas esse perispírito, no mundo astral, ele é matéria, mas ele é moldável, né? Ele é mais plástico. Então, esse ódio, ele vai deformando o perispírito. É lógico que isso é uma coisa de longo prazo, mas é chegar a um ponto dele perder a forma humana, de ele não ter mais uma forma de membros, de braços. E segundo a descrição lá nesse livro e outros que também vão falar em ovoides, ele fica tipo um ovo, um negócio ali assim. Mas o espírito está ali com toda aquela carga de energia negativa dele. E eles ligam, então, alguns desses à mente dela. Uma pessoa dessa, ela está destinada a chegar a um ponto de loucura e de suicídio, se não tiver uma intervenção. Então, a gente vai ter na obsessão complexa esses tipos de fatores também. Ligação, além de espíritos realmente destinados ao mal, que entende como fazer o mal, ajuda de falange de espíritos, ligação de ovoides, e também a gente vai ter implantes parasitários, que podem ser chips e algumas coisas tecnológicas do mundo astral. Porque tudo que existe aqui, existe no lado de lá, mas nem tudo que tem lá tem aqui. Então, a nossa tecnologia, por exemplo, ela é proveniente do mundo astral, né? Ela vem de lá. Então, do mesmo modo que hoje que a tecnologia, ela está aqui arrumando melhores condições de medicina para a saúde, ela também está ali produzindo bombas atômicas, né? Produzindo armas bélicas. Então, a tecnologia, ela não é boa nem ruim. Depende da pessoa que a usa, né? E para que vai usar. Então, ela também vai ter essa questão de implantes aí, muitas vezes de chips e parasitários. O que é parasitário? São formas, pensamento que tipo criam vida. Então, vamos dizer, hoje a gente tem uma aranha aqui, né? Existe, ela tem vida. No mundo astral, se a gente pegar algumas regiões
vamos botar regiões destinadas a coisas negativas, ao mal, à prostituição, algumas coisas em sentido assim realmente negativo. Ela começa a criar ali um tipo de sujeira astral. Essa sujeira astral, em formas pensamentos, ela começa a criar um tipo que parece ser vida, mas não é. Mas são formas, então, que acabam, vamos se dizer, sendo plasmada pela mente, e isso acaba, digamos assim, muitas vezes se impregnar nas pessoas, como musgo, coisas nesse sentido assim, que ficam ali um carrapato, alguma coisa nesse sentido. Só que ela não seria realmente uma vida, ela é uma forma pensamento, porque o nosso pensamento é criador. E essas entidades que criam essa forma pensamento acabam dando condições de vida e energia para aquele tipo de ser ali, que não é um ser criado por Deus, né? Não é uma vida em desenvolvimento, mas é algo que prejudica bastante. Então também vai estar dentro da obsessão complexa. Então aqui são alguns fatores da obsessão complexa. E daí assim também, né? Meu Deus, agora tem tudo isso e agora, né? Então eu acho que talvez valha a pena a gente conversar um pouco sobre tratamento, né? Por exemplo, Margarida, ela tem um final até legal, ela consegue se desvencilhar dessa obsessão complexa e não foi em centro espírita, não é que ela foi buscar uma ajuda em alguma igreja, veio do plano astral, do extrafísico, da mãe de Gregório, que era o líder lá daquela cidade, que já queria resgatar ele. Foi um pedido até nosso lar, de lá vem uma equipe, e essa equipe começa a trabalhar. Muito bonito o livro, né? Bastante emocionante. Sugiro às vezes você fazer a leitura. É o livro Libertação, da coleção André Luiz Chico Xavier, né? A gente tem na nossa Casa Espírita, no Fundo Canoas, Fraternidade Espírita Candeia de Maria, mas você também compra aí nas outras casas espíritas praticamente, né? Casa de Luz, Missionários, Operários do Bem, e também compra aí pela internet, direto da FEC, Federação Espírita Catarinense. Então, assim, o que seria a prevenção, alguma coisa, para gente que já é espírita, eu já comentei alguma coisa, né? Você ter algumas prioridades e não fugir dessas prioridades. Você ter algumas, vamos se dizer, atitudes que você tenha para você, como assim, vou assumir um compromisso um ano, então que aquele ano, até o final do ano, seja o seu compromisso, para eles não poder te afastar disso. Você vai num centro espírita, não é porque todo médico, mesmo que trabalha no hospital, ele tem que fazer exame. Já vi um médico que, porque eu sou médico, eu não preciso fazer exame, eu não preciso tirar sangue, eu não preciso me consultar. Um psicólogo que não precisa se consultar com outro psicólogo se ele não estiver bem. Então, mesmo você frequentando a casa, você precisa buscar ajuda. Agora, mas eu vou lá, eu dou um ESD, ou eu vou faço passe, eu faço lá um estudo, então eu estou dentro da casa, eu já estou recebendo. Não é bem assim, sabe? Então a obsessão complexa, ela precisa passar por algum tipo de tratamento diferenciado, que seja o quê? Na maioria das vezes, fazer uma consulta, receituário mediúnico, algumas casas têm, outras vai fazer uma conversa fraterna, vai se autoanalisar. A gente, geralmente, eu estando me autoanalisando, saindo do meu mundo, do meu círculo, me afastando, me observando de fora as minhas atitudes. Se as minhas atitudes foram feitas por outras pessoas, será que realmente como é que eu estaria analisando se fosse outra pessoa, né? Então, eu me analisar desse ponto. O agradecimento, eu ser uma pessoa sempre grata por aquilo que eu tenho, ter meus planos, meus sonhos, mas não ser apavorado, não achar que eu vou ser feliz só quando eu alcançar. Então, são atitudes psíquicas, emocionais, que vai fechando o nosso corpo para isso. A prece, ao dormir, ao acordar, né? O evangelho no lar, uma vez por semana, certinho. Agora, se o próprio evangelho no lar, de a pouco eu estou com outros compromissos, hoje não deu porque tinha um compromisso, hoje não deu por causa de... alguma coisa de errado tem. Se você tem, analise a sua rotina, você tinha uma atitude, uma rotina regrada, certinho no centro, e agora as coisas estão atrapalhando, está dando errado. Opa, tem alguma coisa errada aí. Então, assim, fazer na casa que você frequenta, e às vezes tem casa também, a gente tem casas novas só com estudo ainda, né? Então você vai na tua casa, ainda não tem, procure uma outra casa que você goste, que confie, porque o Espiritismo ele é uma ciência também, né? Allan Kardec, na codificação, tem um nome obsessão complexa? Não tem.
Mas por que dá para dizer de certeza que tem? Porque ela é continuadora. O Espiritismo é uma ciência que se ocupa do mundo dos espíritos e dos espíritos e da relação que esse mundo espiritual tem com o nosso mundo físico. E toda ciência ela é dinâmica, ela é continuadora. Pensa se a medicina ficasse só com as descobertas de 1857, né? Onde é que a gente estaria ainda? Não, ela tem que seguir, ela tem que ter sequência, né? A gente não absorve tudo de vez, mas a gente vai trazendo. Então, Chico já é uma fonte muito segura, Divaldo é uma fonte muito segura, Robson Pinheiro, a parte mais antiga dele, eu também acho muito segura. Assim, tem muita coisa coerente. Mais nova agora, talvez, se ele for um pouquinho mais para o lado espiritualista, talvez por necessidade da humanidade ter alguém mais aberto também, né? Mas então, assim, a gente vai entender a base. Sem entender a base, eu não posso saber se o que está vindo está certo ou não e analisar. Eu vou entender a base para daí ver a dinamicidade e poder ir acrescentando aquilo dentro das nossas situações. A gente já, aqui sobre caso, então a gente está falando de teoria, livro, leitura, e vou botar um pouco de prática. Então já faz uns anos, lembrei agora, que a gente em um trabalho mediúnico foi, vamos se dizer, recebido um desses irmãos que nos persegue, que o trabalho dele era só estudar. Ele tinha uma câmera praticamente dentro de um ambiente, nos vigiando, os trabalhadores do nosso centro espírita, praticamente que 24 horas por dia. E dali ele ia trazendo todo tipo de informação, entre outras coisas. Então parece um negócio muito louco, mas essa foi uma experiência que o nosso grupo vivenciou. E estou trazendo aqui de uma forma bastante tranquila e aberta, porque justamente senão fica aquela coisa hermética, muito fechada, como era antigamente, né? Então, é lógico que uma sessão mediúnica, segundo Allan Kardec, ela precisa ser privada. Ela precisa ter o conhecimento teórico, a harmonia, para daí ela poder ser... É como se dissesse assim, eu vou lá na UTI, vai ter uma operação com todos os cuidados, vai a família toda entrar lá para assistir e ver, sabe? Não, não é assim, existe um processo. Esse processo tem que ser respeitado. Mas não é escondido o que se faz lá dentro, só que precisa ser fechado por questões, vamos se dizer, do bem-estar de todos, né? Então, assim, não seria, vamos se dizer, coerente botar numa sessão mediúnica um monte de pessoa para ver ou tal, né? Mas a gente transmitir o que acontece, não tem nada demais quando isso tem algum propósito, vamos ser educacional, né? Em alguma situação como a gente está utilizando agora, né? E daí, a partir do momento de você fazer uma conversa, fazer o tratamento, ir lá, né? Não é porque você fez uma desobsessão 1, 2, 3 vezes que você já vai estar legal, que deu, que nunca mais vem, sabe? Então, porque essa obsessão complexa, ela vem sutil, ela vem devagar, ela vem lenta, porque se ela vier muito rápida, aí sabe que você já vai querer pedir ajuda. Então, como o sapo, que se você jogar na água quente, ele pula fora, porque não é o habitat dele. Mas se botar na água fria e esquentar bem devagarinho, ele vai morrer inchado. Ele não vai perceber a diferença mudando e que ele tem que sair daí. Então, será que às vezes, como a gente está, será que a gente já não está sendo aquecido e sem perceber? Então, às vezes, a gente precisa ter um choque, às vezes, de realidade, né? E por que Deus permite isso? Por que os nossos espíritos protetores, se a gente está na casa, permite? Porque eles não fazem nosso trabalho. A porta de entrada dos obsessores é aquilo que eu disse, é onde é que está o nosso desejo central. E daí já o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, o mundo material, ele é muito importante, mas se ele for a nossa prioridade, e talvez se a gente nos analisarmos, na maioria ele sabe? Se ele for nossa prioridade, a gente vai falhar em algum momento, a gente não vai conseguir se ancorar nisso. Platão também já disse, né, que esse mundo material ele é sensível, ele é passageiro, se a gente se apegar nele, a gente vai com ele da mesma forma que ele passa. Que Platão então chamava do mundo das ideias, que esse mundo é perene. O que Jesus chamava do reino dos céus, esse é perene, esse não é transitório. Então, a gente se apegar nesse, então, vamos pensar assim, mais próximo de nós é o Cristo. Vamos se ancorar no Cristo e o resto vai rodear em volta do Cristo. Estou parafraseando aqui Pai João de Arruanda no livro Sabedoria de Preto Velho. Então, a gente rodeando em volta dele, vai ter enchente, vai ter guerras, vai ter problema econômico, mas vai ter problemas de morte, de doença, de pandemia. A gente vai sofrer, mas a gente está ancorado.
Então a gente vai continuar rodando ali. Agora, se a gente tiver ancorado em alguma coisa física, cara, a hora que esse físico ir, a gente vai com ele, né? Igual uma folha rolando numa cachoeira, num grande rio, né? Sem rumo para onde ir, até ela se encharcar e, vamos dizer, se desfazer debaixo da água lá do rio e ficar lá, né? Então a gente tem que cuidar bastante disso aí. Então, meus irmãos, mais ou menos seria isso aí. Eu acabo não dando um final, uma explicação muito certa, para deixar alguém ver um comentário meu aqui no Bate-Papo Espírita e dizer, nossa, agora eu entendi tudo certinho. Eu acho que talvez a minha ideia, enquanto filósofo também, que tento ser um pouco, é desconstruir às vezes ideias, tirar a pessoa da zona de conforto e fazer a você que se interessou e pesquisar e estudar mais. Às vezes só dá uma chacoalhada mesmo para dizer, pô, vou ter que estudar sobre esse assunto. Não trago aqui verdades, trago aqui um pouco daquilo que eu entendo sobre esse assunto dentro dos meus estudos dos anos que se fazem, né, sobre isso. E o motivo de eu trazer isso é porque observar a necessidade hoje diante de companheiros, às vezes, de estrada que a gente percebe. E a pessoa, quando ela está em fascinação, a gente não adianta chegar para ela e dizer, não adianta, ela vai fugir da gente, né? Vai fugir. Então, tem que ir devagarinho, né? Devagarinho. E aí, como disse os nossos guias, eles não vão fazer o nosso trabalho, eles nos protegem, mas não fazem o nosso trabalho, eles nos dão um livre-arbítrio. Mas se eu tenho lá uma mágoa guardada dentro de mim, aquilo já é uma porta aberta para a obsessão. Se eu tenho raiva, é uma porta aberta para a desobsessão. Se eu não perdoo alguém, também, né? Então são muitos fatores. Quando Jesus fala que tem que perdoar 70 vezes 7, não é por causa do outro, é por causa de mim. Porque ele não queria eu com a avenida aberta para o obsessor. Um dos exemplos, né? E que eu não entrasse no mundo astral com esse padrão vibratório. Porque daí esse padrão vibratório é o padrão das regiões mais baixas e mais densas, né? Obrigado então pela atenção de todos, fiquem com Deus, dúvidas coloquem aí, críticas também, né? Pode ficar à vontade, tem aí os comentários, né? Algum outro assunto que te interessar, bota aí, que assim que a gente tiver tempo a gente faz o comentário aqui, ou talvez uma palestrinha, uma reflexão em cima da sua própria pergunta.